Boa noite. O Contraponto hoje vem até Brasília conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dr. Carlos Aires de Freitas Brito. É uma grande honra estar aqui com o senhor hoje aqui, porque, afinal de contas, nós queremos mostrar à população o ministro, mas não o ministro, aquele que profere votos todos os dias, que está estudando e pensando em tudo aquilo que ele vai desenvolver, mas o poeta, o homem poeta, que escreveu 3 livros maravilhosos, que hoje é exatamente sobre esses livros que nós vamos conversar. Ótimo. Tudo bem, doutor ministro? Também estou feliz com sua vinda aqui e vamos conversar. Vamos sim. Bom, sergipano, poeta, de propriar. já advogou, e então, terra de 2 famosos, né? Quem são os famosos? Em Sergipe nasceram grandes vultos, notadamente Tobias Barreto e Silvio Romero. Além de tantos outros, Gilberto Amado, etc. Não tão importantes como o senhor, agora, evidentemente, mas... Não, eu fico na poeira de todos eles, mas são referências permanentes em Sergipe, pelo muito e bem, né, que produziram na literatura, na filosofia, no direito, na crítica literária, e até na sociologia, caso de Silvio Romero. Agora, com relação ao senhor, tem um detalhe. Desde os 13 anos, o senhor escreve poesias. Desde os 13 anos que eu me deixei tomar por essa veia poética. Por essa veia poética. Estua em mim uma veia poética hereditária, porque meu pai também era poeta. Também. Doutor Carlos, o senhor escreveu no prefácio de um dos seus livros, Varal de Borboletas, que o senhor pretendia que esse livro fosse uma coisa livre, leve e solta. Um livro surreal. Qual é a definição sua para surrealismo? Conta para nós. Eu acho que o surreal não é o real, propriamente dito, nem o irreal. Ele fica no meio termo. É quando a gente leva o real às últimas consequências, a ponto de parecer irreal, mas não é. Ele fica não ali, chega a ser real. Não chega a ser irreal, fica no limiar, naquele fio de navalha. E isso nos possibilita enxergar a vida por um prisma absolutamente insólito, inusitado. E que faz bem. Faz bem. Foram expoentes do surrealismo, por exemplo, Charlie Chaplin, Sim. Um gênio. Na pintura, Salvador Dalí, né? Tantas figuras extraordinárias que se permitiram, né? Que deixam um legado forte, né? Deixam um legado forte. A criatividade que permeia o visual surreal é uma criatividade surpreendente. É a mais surpreendente das criatividades. Então a gente consegue, né? Sobretudo na poesia que eu chamo de poesia flash, poesia frase, que é uma forma zaz de poemar, né? De versejar. É a criatividade mãe. É aquela criatividade meio bruta, porém muito espontânea. Sim. Entendeu? Então, absolutamente irreal. Dentro do irreal, ela é real. Surpreendentemente, eu folheei um livro chamado A Escrita e NKZ, que é do famoso sociólogo Boaventura Sousa Santos, sim, de Portugal, mas é um livro entranhadamente surreal, maravilhosamente surreal. E aí o senhor se inspirou também nele? Aí eu acho que a poesia mais enxuta, ou mais contemporaneamente enxuta, é a poesia surreal. Muito bem. O Brasil não chegou à idade da ração. O senhor diz isso? Explique, ministro, ração. Olha, ração no sentido da cesta básica mesmo. Se o Brasil ainda não chegou à idade daquelas 3 refeições básicas de que todo ser humano precisa, quanto mais a idade da razão. Está muito longe da idade da razão. E a liberdade de expressão é a maior expressão de liberdade. Mas o senhor que prega tão fortemente o amor, a paixão, o amor, né? O amor propriamente dito, não seria, então, o amor a suprema expressão de liberdade? O ato de amar? Viver em estado amoroso, amando tudo e todos, a sociedade, e mais do que a sociedade, a própria existência, é o clímax da liberdade. Agora, eu quando falo da liberdade de expressão, há poucos dias eu li um artigo maravilhoso de Manuel Alceu,
Afonso Ferreira, sobre exatamente a liberdade de expressão, que não pode ser tolhida por decisões judiciais. Era o conteúdo do artigo dele, da mensagem. E eu também acho, aqui nos meus votos, eu procuro evidenciar que a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Tá certo. Agora, deixa eu só esclarecer para o telespectador que é mera coincidência, Manuel, seu meu marido, é mera coincidência porque eu estou aqui entrevistando o ministro. Mas eu me lembrei, a pergunta me remeteu para ele, porque ainda tenho bem viva a mensagem que ele transmitiu e o brado de indignação que ele colocou nos seus escritos, me fazendo lembrar até alguém que disse o seguinte: o dom mais precioso que eu tenho e que a perdê-lo preferiria morrer é o dom da indignação. Sabe quem disse isso? Bakunin. É demais, lindo, lindo. Agora, as coisas... Então, nesse sentido, o senhor também disse que as coisas me entendem, tanto que não me perguntam nada. O senhor pensa que quem cala compreende? É o seguinte, muitas vezes só se penetra na essência das coisas ficando-se em absoluto silêncio. Kandinsky disse o seguinte: não há nada que não diga nada. Então, tudo diz tudo, desde que a gente entre em estado de empatia com o objeto desde que tenha investigado. Para senti-lo, né? Parar e perceber que tudo é importante, que tudo tem uma mensagem a transmitir. Então o silêncio é a condição para se ouvir a mensagem do objeto cognoscível. Certo. O sujeito cognoscente não precisa fazer nada, a não ser calar e deixar que a mensagem que já estará venha. dizendo tudo, né? Que estará dizendo tudo. Agora, tudo está funcionando bem em mim, né? Vamos dizer que tudo esteja funcionando bem em mim, conforme o senhor mesmo disse. Vou me recomendar aos outros. Hoje, o senhor recomenda o indivíduo Brasil? Não. Efetivamente, o Brasil passa por um período de perplexidade, de acabrunhamento, de convívio com práticas antiéticas que pareciam sepultadas. Entretanto, é um período fértil também de reflexão. É uma oportunidade muito boa para se aprofundar as investigações e, quem sabe, virar essa página de uma vez por todas, né? Todo momento é rico de reflexão. Vamos começar de uma outra maneira, vamos recomeçar. Vamos reiniciar. Dizem que na vida não há início nem fim, né? Não há começo nem fim, só há recomeço. Só há recomeço. Quem sabe, uma excelente oportunidade para recomeçar politicamente. É verdade, tem que haver recomeço e criatividade, como bem diz, né? Agora, quem tem o rei na barriga, um dia morre de parto. Você pode citar um exemplo de um cidadão, homem, que tenha morrido de parto? Olha, quando eu disse isso, quem tem o rei na barriga, um dia morre de parto, foi pensando nas pessoas que são muito enfatuadas, muito envaidecidas, muito pousudas. Então, foi um desabafo. Por exemplo, todos falam da juizite. O que é juizite? É doença do poder. Doença do poder, é isso mesmo. Do poder judiciário. Uhum. Quando entendo convictamente que todo jurisdicionado tem direito a autoridades judicantes simples, abertas, sem nenhum autoritarismo, serenas, capazes de administrar as suas emoções, não é? Com fair play até, não é? Com bom humor. Vou voltar a falar de Chaplin. Chaplin dizia: o bom humor é uma filosofia de vida. E é verdade. Vamos trazer isso para a magistratura, não é? Juízes, membros de tribunais, mais serenos, mais alegres, mais descontraídos. Mais de bem com a vida. Pronto, disse tudo agora. Mais de bem com a vida é a síntese mais perfeita do que eu pretendia dizer. Mas sabe que num dos seus livros, que aliás eu li todos os três, gostei de todos, num deles, se não me engano, no Varal de Borboletas, o senhor tem um pensamento que, realmente, desde que eu li, não foi agora, já faz algum tempo, eu jamais esqueci. Quando o senhor diz que o melhor retrato que... Eu vou ler conforme o senhor diz no livro. O melhor retrato de minha avó não está em nenhuma fotografia, mas em toda a cadeira de palha, de braços, vazia. Aí eu fiquei pensando, isso significa que a imagem está intimamente ligada à emoção? Está. Está? Está. A emoção proveio da imagem de minha avó. Uma imagem visual, vê, né? Visual no plano da lembrança, né? E realmente essa imagem da minha avó sentada numa cadeira de palha
ficou para sempre. Por isso que eu fiz esse poema. Minha avó também é uma referência na minha vida. Gostava muito de ler, lia muito, era atualizada, era lúcida, tinha umas tiradas filosóficas muito interessantes. E eu homenageei minha avó não podia ser diferente, poema. Né, doutor? O senhor não podia ser diferente, né? Agora, obrigado. O senhor sente que a lua é sua? Porque o senhor disse que a lua nasceu para os poetas. Ah, nasceu prometida aos poetas. A lua já nasceu prometida aos poetas. Sua, sente? Eu acho que sim, a lua fala tanto, né? O luar é tão bonito. Há tanta inspiração que nos vem quando a lua está do lado de fora. E o senhor acha que ela fala o que o senhor quer ouvir? Sim. Eu também paro para ouvir o que a lua tem para me dizer. E sempre que a gente para e assume uma postura não só de silêncio, como de quietude física, a gente entra em sintonia, em empatia com o real. E é tão bom, né? Veja, Cacilda, como hoje está em moda meditar, né? Você se sentar, ficar ali em silêncio. O fato de estar quieto, num canto da casa, isolado, quieto, em silêncio, isso já é um êxtase, porque é um modo de se contrapor a esse corre-corre do dia a dia, angustiante, estressante, tenso. É o momento de estar consigo mesmo. De estar consigo mesmo. Houve quem dissesse o seguinte, que felicidade é o tempo que você se dá de presente. É o tempo que você se dá de presente. Meditação é um tempo que a gente se dá de presente, é por isso que é tão bom meditar. Pena que poucas pessoas avaliam isso, né? Isso. Geralmente Hoje, não... as crianças deviam meditar, os adolescentes deviam meditar. É verdade. Um momentinho da vida para eles. Né? 15 minutos, 20 minutos por dia, meia hora. Isso. Já seria bom. Doença brava. Joga lá no seu livro. Que rói as entranhas do mundo, que o torna feio e que o senhor teme que seja incurável. Isso tudo é pesquisa que eu fiz nos seus livros. A injustiça social. É essa doença brava. O senhor acha que rói as entranhas do mundo de injustiça social? Parece que eu digo no poema, rói as entranhas do mundo como se fosse motosserra a derrubar florestas. Acho que o poema diz isso. Eu peguei os trechos assim que realmente eu me identifiquei e achei que... Sonegação. A inclusão social é a grande meta, é o grande farol, é a grande motivação de vida de todos nós. Sem inclusão social, tudo mais é nada. É preciso prestigiar o povo, o povão, aquela massa anônima de que falava Gilberto Freire. Olha, Tobias Barreto dizia o seguinte, ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Que coisa bonita, né? Lá? Tenho fé. O Brasil dos meus sonhos incorpora a plena inclusão social. Bom, será o nosso então, tem que ser. De todos nós. Sonegação. Quando não tratamos o pobre pelo nome, ele que só tem de seu, o seu próprio nome. Sonegamos. Que sonegação é essa? Sonegamos a dignidade dele. É preciso tratar todas as pessoas com atenção, com reverência, com respeito. Né? E o pobre precisa ser tratado pelo nome dele, o nome patronímico. Quando a gente recusa a uma pessoa que não tem nada a não ser o nome, quando a gente recusa chamar essa pessoa pelo próprio nome, essa personalidade, chega a ser uma humilhação. É verdade. De fato, se torna uma humilhação. Um ascensorista, um motorista, um gari, um lavador de carro, por que não chamar pelo nome, né? É o mínimo que se pode fazer para uma pessoa. E como o senhor consegue chegar ali dentro de um lugar que o senhor esteve há muitos anos atrás, unidade? O senhor esteve lá. Mas como é que hoje o senhor define tão bem quando o senhor diz? Um lugar entre o que ainda não é e o que deixou de ser. Um lugar chamado luz. Conta para o telespectador que lugar é esse. É a história da quietude. Por exemplo, o crepúsculo, né? Parar para ver o sol nascer. De repente o sol desaparece, some, mas a noite ainda não chegou. Não é mais dia, não é mais noite. E não é ainda noite. E ainda não é noite, exatamente. O dia já não é, e a noite ainda não chegou. Mas há uma luz clareando o mundo, o horizonte. Uma luz que não se vê. É por isso que se chama de crepúsculo, né? Então, um lugar chamado luz é exatamente esse lugar de quietude, é uma espécie de linha do horizonte. Ali onde a Terra parece terminar e o céu parece começar, né? Aquela linha do horizonte ali é importante a gente perceber nos fatos do cotidiano, nas coisas da vida. É uma sensibilidade muito, mas muito profunda, não é?
Chega a ser. Olha, eu acho que tudo passa pela quietude, Quietude. pela disposição de parar, ver as coisas, conversar com as coisas. Eu daqui a pouco vou pedir um minuto de silêncio. As aqui, coisas doutor, falam. que eu acho que para a gente chegar lá e poder sentir isso tudo que está sendo dito, porque realmente é profundo isso, né? Eu gosto dessa sua maneira de pensar. Muito obrigado. Bom, no voo branco de uma garça, o silêncio face azul. O que o senhor define como silêncio azul? Agora vamos para a cor. No voo branco de uma garça, o silêncio faz-se de azul. Eu acho que é nesse livro aqui, Ópera do Silêncio. Ópera do Acho que Silêncio. tá aí. Ópera do Silêncio. É que em Aracaju há muitas garças, ali nos manguezais. Né? E eu paro para ver, sentir o voo de uma garça. Que elegância tem a garça, né? Muito. Muito elegante. Olhe, a elegância tem muito a aprender com o voo de uma garça. Ela a é própria suave, elegância. né? Ela é suave, ela é elegante. Então, o silêncio que se faz de azul é um silêncio profundo, né? E que é um silêncio ao mesmo tempo alegre. Porque o silêncio é como a palavra. A palavra, para o poeta, ela tem cor, ela tem plástica, ela tem aura, ela tem movimento, ela tem cheiro. Por exemplo, o músico, ele não ouve só a nota musical, ele vê a nota musical. Ele vê a silhueta da nota musical. Assim é o poeta em relação às palavras. Os poetas são apaixonados pelas palavras. Tem um caso de amor com elas. Tem um caso de amor, é verdade. Agora, isso me lembra um pensamento que eu não me recordo quem o fez. A alma cala por excesso de fala. Também não estou me lembrando quem disse isso. Mas chega bem perto disso tudo que o senhor está. O silêncio não é simplesmente a ausência de som. É o som que se faz ausente para poder melhor falar. Entendeu? O silêncio não é simplesmente a ausência de som. É uma coisa intencional. É o som que se faz ausente para poder melhor falar. O silêncio fala. Eu digo isso com absoluta convicção. Eu não tenho dúvidas disso. Entendeu? Nenhuma. Mas agora, e uma fonte, editora de jornal? Uma grande poeta. O Capital. Ela, se não me engano, escreveu aqui também no seu livro. Escreveu, fez o prefácio. Isso, fez o prefácio. E ela fez umas perguntas que eu gostaria, assim, de o senhor dar explicar, assim, nem de que fosse de uma forma mais resumida. Que país é este de miseráveis e poderosos? É esse contraste, né? Em que uma Etiópia convive com uma Noruega. São os dois Brasis. São os dois Brasis. Isso me espanta demais. Por exemplo, eu não aceito conviver com moradores de rua. Eu acho que é de uma crueldade a nossa. Não é? Num livro que eu estou editando, eu falo muito sobre os moradores de rua. E os que têm casa ainda procuram enxotar os moradores da proximidade dessas casas. Ou seja, eles não têm nenhum direito de morar na rua. Porque eles incomodam morando na rua. Incomodam, é verdade. Para eles, literalmente, roupa suja não se lava em casa. Porque eles não têm nem casa para lavar roupa suja. Eles lavam a roupa num chafariz. E outro dia eu vi uns moradores de rua deitados, dois deles, um casal, numa rede estendida sob as árvores. Uma paz. Olhe, e eu olhando aquilo e dizendo para mim mesmo que eles deitam-se em rede sobre as árvores para ter onde embalar o próprio abandono. Que crueldade. Agora, e o pior, para a gente mais acabrunhante, é que há nos olhos desses moradores de rua um perdão maior do que a nossa indiferença. É impressionante. Eles ainda riem para a gente, nos cumprimentam. Quer dizer, é um país profundamente injusto, o nosso, cruel. Precisamos mudar, né? E nessa hora eu fico indignado com o meu país. Com toda razão. Eu acho que isso, que bom que o senhor nos coloca isso, o senhor enxerga isso, afinal de contas, é algo que acho que as pessoas hoje perderam um pouco esse rumo de enxergar, essa vontade de perceber. Penso isso. Mas vamos parar só um pouquinho, num pequeno intervalo, já a gente volta, continue conosco.
dando início ao nosso segundo bloco, doutora Aires Brito. Recentemente, o senhor publicou um artigo no Jornal do Brasil com o título O Elo que Falta. Eu li, para mim aquilo foi assim, é uma obra de literatura. Eu gostaria que o senhor resumisse e contasse para o telespectador que elo é esse, qual é o elo que falta? É o elo do sentimento, né? O anel do coração, o halo da alma, né? Coloquei isso aí. Porque nós estamos vivenciando uma quadra histórica de muita competição por vezes predatória. E somos estimulados a usar o lado do cérebro puramente racional, nos negócios, na política, no direito, e deixamos de interagir com a realidade pelo prisma, que também é outro lado do cérebro, né? O prisma do sentimento. O cérebro-sentimento, o cérebro-coração, não só o cérebro-pensamento, não só o cérebro-intelecto. E aí, o ser humano que se priva dessa dimensão do sentimento fica mutilado, de sorte que ele não interage com a realidade em plenitude. A realidade não se dá a ele por completo, porque ele não se deu por completo à realidade. Daí porque eu lembro Vinícius de Moraes, né? A vida só se dá para quem se deu. Então esse elo que falta é o elo da sentimentalidade. Solidariedade, né? Também. Faz parte do sentimento. Porque o cérebro, intelecto, é ótimo para que a gente se comunique com a sociedade. Mas para a gente se comunicar com a existência, a própria vida, é preciso o cérebro-sentimento. E aí, ministro, só assim chegaremos na equação 1 mais 1 é igual a 1. Isso, de Sartre, né? A matemática do amor é diferente, 1 mais 1 é igual a 1. É porque quando a gente conhece a realidade através do sentimento, a gente se funde com a realidade, se interpenetra, né? A gente se compreende holisticamente que realmente tudo é um. E o sujeito que conhece já não fica do lado de fora do objeto conhecível ou cognoscível, porque o sujeito, né, se transfunde no objeto e os dois compõem uma só realidade, uma unidade. 1 mais 1 igual a 1. Isso me lembra as palavras de Bindi, quando ele diz corpo errante, nós somos todos corpos errantes em busca de alma. Não é? Bonito isso. É bonito, né? Corpos errantes em busca de alma. Eu conheço um espiritualista que diz o seguinte: nós não nascemos com alma. A alma é um algo a fazer. Nós é que fazemos a nossa própria alma. Eu estou muito inspirada nessa entrevista. Olha, eu até vou lhe pedir agora uma dedicação, mais uma dedicação sua. Nós já descobrimos que o senhor toca muito bem violão, então você vai tocar um pouquinho. Olha o lado mais errado da sua... Não é errado, eu tenho certeza que não. Todos, o telespectador já está aguardando, não pode dizer não, vai ter que tocar um pouquinho. Eu posso dedilhar alguma coisinha, mas vamos ver o doutor Brito muito rápido, um pouquinho, sem voz nem nada. Você era mais bonita das cabrochas dessa aula. Você era a favorita, onde eu era o mestre-sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba saiu. Pois é, ministro, agora nós temos um problema, porque entrevistá-lo, eu me enchi de inspiração. Nós vamos ter que fazer um dueto aqui de um poema. Aliás, é um poema que há muito tempo eu trago comigo. Quem sabe, por um caminho aí de sorte, você também não o sabe, né? Não o saiba. Vamos tentar. Quem passou por essa vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu? Quem não sentiu o frio da desgraça? Quem passou por esta vida e não sofreu? Foi espectro de homem e não foi homem. Só passou pela vida. Não viveu. Ministro. Muito bem. Ministro, de quem é esse poema? Por um acaso o senhor sabe? Acho que é de Francisco Otaviano. Olha, é emoção demais.
Vamos terminar aplicando a ópera do silêncio que o ministro tão bem prega. Até a próxima semana, quinta-feira, às 22h30, aqui na TV Comunitária. Contraponto, espero você. Boa noite.